Perfeito. Pessoal, bom dia, o webinar já está gravando aqui, né? Então a ideia hoje, pessoal, assim como o Rafa já mencionou, é a gente falar sobre o que tem de novo, né? Aí na versão 9.0 e também a gente abordar algumas features que está vindo junto com o Cyber Protect. O que vocês vão sentir é que algumas features, elas não estão ainda nessa versão 9.0, a gente está desenvolvendo algumas coisas, tá? Então, algumas features já estão habilitadas aí, vocês vão ver que aqui na medida da nossa apresentação, vocês vão ver que já está refletindo aí na console de vocês, tá? Mas algumas coisas ainda estão em roadmap para vir, tá? Então, a gente está testando todas as funcionalidades para isso estar disponível. Só que aí hoje eu vou conseguir abrir aqui com vocês o que está por vir, tá? Nesses próximos meses, aí nos próximos dias, tem muita coisa bacana, né? Que essa solução de Cyber Protect, ela é um lançamento que vai ser um chaveamento fantástico para uma empresa de cybersecurity que vai oferecer para vocês uma opção de vender muito mais serviço. Então, o teu upsell, o cross-sell vai ser muito maior, então você vai ter uma oportunidade de vender muito mais, né, com essa plataforma. E na medida, assim, o formato que a gente vai apresentar é o mesmo formato que eu venho apresentando aqui desde os nossos primeiros webinars, tá? Então a gente tem ali um question and answer. Eu peço que vocês utilizem esse para fazer perguntas. O chat é só para alguma pergunta que eu faço para vocês, se o áudio está bem, se estão vendo a apresentação, esse tipo de coisa. Mas vamos tentar usar sempre o question and answer ali. Façam as perguntas por ali. E na medida do possível a gente vai respondendo aqui, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa solução, né? A gente tem o Cyber Protect. E qual que é a ideia, tá, pessoal? A ideia do Cyber Protect é ter uma plataforma totalmente integrada, né, a nível de segurança da informação, recuperação de dados, tá? Então, deixa eu colocar o ponteiro para ficar mais fácil. Então, hoje o Cyber Protect ele vai abranger tanto a parte de backup e recuperação, tá? Anti-malware. Então, aqui, quando eu falo de anti-malware, eu estou falando de antivírus integrado, tá? A nível de full stack, machine learning, inteligência artificial, proteção contra ransomware, proteção contra cryptomining, tudo isso integrado junto com a parte de backup e recuperação e a parte de segurança e gerenciamento de máquinas, tá? Nos próximos slides a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Vamos lá, a gente tem alguns pilares quando a gente fala de segurança da informação, que a gente precisa, primeiramente, identificar, nós precisamos proteger o ambiente, detectar, ter alguma tratativa de resposta e, principalmente, uma tratativa de recuperação. E a Acronis, agora com Cyber Protect, a gente está entregando todos esses pilares, né? Então, a parte de infraestrutura, de discovery do ambiente. Então, agora a gente vai ter um auto-discover, por exemplo, para identificar máquinas com broadcast de rede. Tá? Assessment de vulnerabilidade, que é para a gente ver onde essas máquinas estão com uma vulnerabilidade de mercado conhecida, né? Isso já está disponível na versão 9.0. Então, Data Protection Map, que você vai poder analisar o mapa de proteção daquela máquina, acesso remoto da máquina, backup de recovery, uma proteção gerenciada por uma única console, com certeza tudo isso unificado, tá? Então a gente vai ver que o plano de backup ele vai estar bem diferente aqui no Cyber Protect, tá? Vai estar tudo englobado em planos, em um plano só. Tá? A gente vai detalhar aqui nos próximos slides também. Na parte de detecção, tá? Detecção contra ransomware, então a ferramenta ela pode ser considerada como uma solução de antivírus, tá? A tratativa é a mesma do que uma solução de antivírus de mercado. Tá? A parte de controle de hardware, de controle de disco, de saúde de disco também está englobada dentro da solução. Dashboards aqui na versão 9.0, ele já está refletindo a mesma que o Cyber Protect, tá? Então os dashboards vão ser muito similares. No patch na parte de resposta, então eu vou ter gerenciamento de patches, de atualização. Tá? Então aqui no final da minha apresentação eu quero fazer uma demonstração. Então a gente tem 1 hora aí, talvez estenda um pouquinho, peço um pouco a paciência de vocês, porque tem bastante coisa
para apresentar, e eu quero no final pelo menos fazer uma demo para a gente ver a carinha do CyberProtect, para ver o negócio funcionando mesmo, tá? Gerenciamento de patches, então atualização de sistema operacional, licenciado ou não, etc. A parte de malware quarentena, então a gente consegue agora colocar um malware em quarentena na cloud, né? Eu vou detalhar isso nos próximos slides. A Bootable Media, que aqui não é novidade para ninguém, e a parte de recuperação, tá? Que agora a gente tem a parte de remote desktop também, RDP e HTML5 e análise forense, tá? Na recuperação dos backups. Bom, vamos agora detalhar um pouco o que a gente falou nesses 5 pilares, né? Bastante coisa, então a gente vai detalhar o que é essas features, né? Então, pessoal, plano de backup está bem diferente aqui do que a gente estava usando na outra versão da 8.0. Então a gente tinha um plano de backup que ele não tinha algumas dessas features, então a gente está cobrindo agora, dentro de um plano de backup, a parte de backup em si, onde a gente tem, continua as mesmas políticas de agendamento, de retenção de arquivos, dos backups, de retenção de arquivos, as condições que esse backup vai iniciar, tá? A gente tem dentro desse mesmo plano Anti-Malware Protection, onde a gente habilita ele e coloca as configurações de agendamento, né, e de tratativas em caso de malware. Filtro de URLs que você habilita, tá? Então isso está integrado lá na ponta do agente. Então se o usuário final, né, o administrador lá do sistema estiver acessando alguma URL, você consegue barrar ela ou não, ou colocar uma whitelist ou uma blocklist para bloquear, né, esse filtro de URL para você não ter acesso no ambiente. Integração direta com o Windows Defender. Tá? Então, você habilitando isso daqui no Windows Defender para o Windows, automaticamente a gente faz essa integração. E o gerenciamento ele é integrado junto com a gente. Deixa eu ver aqui que o chat está... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no site. Pessoal, usem o Question and Answer, por favor. Tá bom? É porque aqui o chat é difícil de eu olhar e o Question and Answer ele fica salvo, aí eu consigo responder pergunta por pergunta, para não precisar ficar baixando o chat, tá bom? Então a gente tem aqui o Q e comercial A. Então, se vocês puderem mandar as perguntas sempre por ali, eu consigo responder na medida do possível, tá bom? Eu vi que o Rafael aqui comentou no chat que a versão 9.0 já está ativa. É isso mesmo, pessoal. Já está ativa aí para vocês, habilitada. Continuando aqui, tá? Microsoft Security Essentials, então a integração direto a nível da console, você habilita isso se o cliente tiver, tá? Assessment de vulnerabilidade, então isso se habilita aqui também direto em um único plano. Tá? O que vai cobrir essa vulnerabilidade? Então, a atualização de patch, ele vai validar a versão do sistema operacional, os packs de atualização que está lá, para ver, eles fazem uma checagem com o banco de dados da Acronis, né, onde a gente consegue falar, olha, essa máquina ela está com vulnerabilidade XXX. Você precisa atualizar o patch de segurança, um patch um patch de segurança de Exchange, um patch de segurança de sistema operacional, etc. Tá? Então, você controla tudo isso por aqui. E o patch management, também que é a atualização da máquina, para mantê-la sempre atualizada e segura. Tá? Você tem isso dentro do mesmo plano. Tá? E por último, a gente tem aqui agora o Data Protection Plan, tá? Que a gente vai descrever ele um pouquinho melhor também nos próximos slides. Agora, a gente tem uma feature nova, tá? Que ela é o Devices Auto Discovery e também o Remote Installation Agent. Tá? Então você vai ter 3 modos para você fazer isso, basicamente. Tá? A gente está vendo algumas maneiras, tá? E está funcionando bem, a gente está testando isso. Eu já testei aqui e está funcionando o AD, Scan Local Network, funciona bem pra caramba. Tá? A única coisa que não testei ainda, particularmente, foi fazer export de um arquivo, né? Você especificar o nome da máquina, IP, MAC address, essas coisas. Isso eu não testei ainda. Mas a gente consegue mandar um broadcast no AD, então fazer uma checagem lá no AU, né, dentro do AD e fazer a instalação remota do agente, né, através de AD. Você pode fazer por rede também, um broadcast de rede. Tá? Então ele vai lá na tua rede, vai pesquisar todas as máquinas conectadas, buscar o MAC address e fazer a configuração por lá.
Tá? Então você consegue aplicar isso remotamente e ele já registra na console. Tá? Então essa é a ideia para facilitar aí, a vida de quem tem muitos clientes. Então instalar um agente por agente, né? A gente sabe que isso aqui salva muito a vida. Tá? Você pode usar BAT para fazer isso também. Tá? Então aqui no caso, acredito que seja no modo manual, tá? Onde você criaria aí uma batch para instalação. Tá? E manda esse arquivo aí buscar as máquinas e fazer a instalação. Tá? Então a ideia é para ficar fácil aí o onboarding dos seus clientes. Tá? Então você não precisa tomar muito tempo para fazer isso e você aplica direto o plano de backup. Como que funciona a análise de vulnerabilidade e gerenciamento de patch? Tá? Então primeira coisa, a gente gera os reportes, tá? O reporte ele na verdade você vai fazer o scan através do plano de backup, tá? Esse scan ele vai te mostrar uma lista enorme. Eu tinha aqui, né? Eu acredito que tem até um relatório aqui da última que eu fiz que eu vou mostrar na demo. Vocês vão ver o que ele vai mostrar. Então ele vai fazer o scan, né? Ele vai lá no sistema operacional e vai fazer a checagem para ver o que está vulnerável ou não. Tá? E ele vai separar isso por criticidade. Então ele vai te mostrar o que é baixo, o que é alto, e você pode fazer. Aí você especifica se você pode implementar isso com reboot ou não, por exemplo. Tá? Então você especifica na hora de fazer a implementação, né, ou você efetivamente comitar o patch. Então você tem essas opções que você pode fazer primeiramente os níveis baixos ou até mesmo os mais críticos e fazer isso na medida do possível. Uma coisa bacana é que você pode criar um checkpoint antes da aplicação de patch. Tá? Então isso é muito bacana, por quê? Porque você consegue, beleza, eu instalei um patch, mas esse patch deu problema na minha aplicação, no meu sistema operacional está dando pau, então você consegue voltar. Tá? Então isso ajuda muito você ter controle aí para não ter uma disrupção no teu ambiente. Tá? Então você pode deixar isso já pré-configurados, né? Aplica isso no plano, depois você só gera para as máquinas e vai acompanhando as medidas que os patches forem sendo atualizados ou disponíveis através da console. E na medida que eles são encontradas, basicamente você aplica lá o checkbox, né, e manda ele executar, ou ele vai seguir o agendamento dele, que é o reflexo do que a gente configurou lá no plano de backup. Tá? Então ele vai ficar nesse ciclo, né? Ele vai girar os reportes, ele vai fazer a atualização, ele vai fazer a análise do ambiente, ele vai identificar, vai fazer o download, aplicar e fica nesse ciclo, né? De validação de atualização. Então aqui é essa carinha que vocês vão ver, né? O tipo qual que vai ser o patch disponível de vulnerabilidade. Então ele vai mostrar qual que é o produto que ele está afetado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Office 2010, eu tenho a Corporate Reader, Office 365, né, etc. Ele vai mostrar a severidade, tá, do patch. E você pode fazer a atualização de todos ao mesmo tempo, por exemplo, ou selecionar alguns específicos e mandar bala. Tá? Então ele vai ter o nome da atualização, você consegue dar um Google nesse patch de atualização, identificar do que ele se trata. Tá? Então você, não vou atualizar um patch que nem sei o que é. Né? Então você consegue pesquisar isso na internet, dar um Google lá no nome do patch, sabe, esse patch é relacionado a uma versão de driver sei lá, de configuração do Chrome com Windows 2016 na versão X. Tá? Então você tem esse acesso e sabe o que ele vai fazer, o que ele vai proteger. Tá? Isso é muito bacana. Então isso funciona tanto para Windows quanto para Linux. Tá? Beleza, continuando aqui. E o assessment, isso aqui é bacana, tá? Então você faz, deixa eu ver aqui as perguntas, acho que esse é um assunto bem legal. Deixa eu ver aqui. Nossa, tem bastante pergunta. Pessoal, vou tentar responder isso no final, tá? Que eu acho que vai ser melhor aqui. Tem bastante pergunta de coisas diferentes aqui. Então vamos lá. Continuando sobre a vulnerabilidade, né? Nós temos agora
um suporte onde você pode checar, você mostra um relatório, você faz esse discovery, tá? E tudo isso você faz ali pelo gerenciamento de software, tá? Então, o que a gente tem de suporte, tá? A nível de workstations, você consegue fazer isso, servidores, tá? Acima de Windows 2008 da versão R2 para cima, tá? Microsoft Office de 2010 para cima também, .NET Framework, tá? Adobe, Oracle, Java, browsers e alguns outros softwares. Quando eles colocam algum outro software, eu vejo o dedinho de marketing aqui, tá? A gente tem bastante coisa realmente que a gente testa, tá? Alguns outros softwares. Mas quando eles colocam outros softwares aqui, fica meio estranho, né? Ah, beleza, o outro pode ser qualquer, pode ser tudo, né? Então, a gente tem algumas atualizações, a ideia é ter uma lista maior, né, dessa análise, desse suporte. Então, provavelmente vai vir alguma coisa nova aí em breve, tá? Todas essas features, pessoal, já adiantando, a gente está testando e eu percebi que, né, no Cyber Protect especificamente, tem muita coisa mudando, tá? Então, provavelmente, dentro do que a gente vai apresentar para vocês hoje, alguma coisa vai mudar, tá? Então, flui muito o roadmap aqui no Cyber Protect, tá? Então, tem coisas que a gente suporta, tem coisas que a gente vai suportar mais, outras talvez reduzem um pouco ou mude o nível de compatibilidade. Então, é importante que a gente está sempre alinhado, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, estar sempre atualizado com isso para passar para vocês o que está de novo e efetivamente comitado e o que mudou. Tá? Então, é importante vocês comparecerem nos próximos webinars, que tem bastante coisa que já vai mudar, né? E aí eu apresento para vocês na medida do possível, tá bom? Continuando, gerenciamento de patch, tá? Então, patch de atualizações, então, nesses níveis de aplicação, a nível de sistema operacional, tá? Você pode deixar isso um auto-approval, tá? Então, você tem algumas opções que você pode auto-aprovar a atualização de patch, tá? Você pode agendar a implementação dessas atualizações. Você pode fazer isso hoje manualmente, né? Você analisa, vê a atualização e aplica, tá? A parte de reboot, você pode já deixar isso pré-agendado com reboot, tá? Se for, já tem uma recomendação quanto a isso, porque se você tiver aplicações, se você deixar habilitado o reboot já aprovado, ele vai rebootar a máquina, tá? Então, tem que ser um ambiente controlado, acredito, em ambientes de produção, tá? Então, eu não recomendo deixar isso habilitado, tá? A não ser que você possa rebootar a operação lá, sem dar um downtime lá para o cliente final, fazer ele perder dinheiro, tá? Você consegue hoje programar o que você quer atualizar, tá? Então, você faz programações de atualizações, tá? Você pode, por exemplo, fazer as mais críticas ou fazer somente de uma parte do sistema operacional, depois fazer de aplicações, de segurança, a parte do .NET de frameworks. Então, você consegue controlar isso, tá? A parte de Windows já mencionei, tá? Então, e suporte de gerenciamento aqui para third-party software. Então, eu já mencionei também. Tá? Então, o que isso ajuda a gente? Tá? Esse gerenciamento de patch ele vai te ajudar aí no final do dia para você automatizar a proteção. Tá? Então, sem isso, né, a gente tinha o quê? A gente gerenciava silos, né? As máquinas, elas gerenciadas particularmente, uma por uma, então você tinha que ter o controle de todas, então você não tinha uma solução integrada. Tá? Então a ideia disso é você automatizar toda essa proteção, você ter o controle de todo o ambiente do cliente nesse nível de segurança, você consegue mitigar melhor as ameaças, né, que possam ser afetadas do seu ambiente, e o essencial é que você consegue prevenir esse tipo de ataque. Tá? Então, quando tiver esse gerenciamento de patches, a ideia é você conseguir mitigar isso e prevenir algum tipo de ataque no ambiente dos seus clientes. Tá? Então, como que funciona agora? O Active Protection, ele teve bastante mudança, tá? Então, ele está integrado agora com uma inteligência artificial, tá? Tem um anti-malware engine junto com ele, que agora pode ser considerado um antivírus.
Tá? Essa ideia, a abordagem é a mesma do que o antivírus, tá? Então a gente tem também uma análise comportamental, tá? Já embutida dentro do Acronis Active Protection. Então tudo que vocês já conheciam de Active Protection continua, tá? Só que ele está, digamos assim, tunado. Tá? Então a gente melhorou isso, tá? Ele já tem uma integração direto com o Windows Security Center, então o Security Center, né, fala de antivírus, né, do Windows Defender, etc. Tudo isso já está integrado e junto com a proteção anti-malware. Tá? Então a gente fala de proteção anti-ransomware, anti-cryptojacking, né, que é o cryptomining, né, e temos também anti-malware, a proteção. Então está muito legal. Beleza, continuando. Vocês vão ver que dentro do plano de backup vai ter uma outra opção, né, que ele está mostrando aqui, que é a proteção anti-malware, tá? Então, é um real-time, tá? Funciona como eu mencionei, já funciona exatamente como um antivírus mesmo, tá? Então, é assim que vocês vão ver o Active Protection de vocês lá. Então, real-time protection against malware, né? Contra crypto mining, ransomware detection, on demand, isso daqui ele fica sempre monitorando o teu ambiente, essa é a ideia, tá? O Self-Protection, isso daqui continua ao mesmo sentido da outra versão, né, que você habilita o Self-Protection e ele já habilita a proteção, etc. Opa, Rafa? Oi, Simone. Eu tô num webinar, você pode falar. Deixa eu desabilitar aqui. Oi, pessoal, desculpa aí, acho que eu deixei o microfone do Rafa ligado aqui. Uma coisa que está de diferente já é Network Fault Protection, tá? Então você consegue também proteger isso de uma maneira mais eficiente agora com a versão 9.0, arquivos na rede, tá? Então o que tiver mapeado lá você consegue proteger também, tá? Especificamente contra ransomware isso, tá? A quarentena de arquivos, então automaticamente a gente já manda esses arquivos, forem identificados algum malware, né, algum cryptojack, algum arquivo corrompido, algum arquivo infectado, tá? A gente manda esse arquivo para a quarentena na cloud e esse arquivo pode ser analisado, tá? Você pode analisar ele, excluir isso. Tem um próximo slide, a gente vai falar sobre justamente essa tratativa de arquivos infectados, né? Então você manda isso para a quarentena e consegue tratar esse dado. Tá? E você também consegue colocar a lista de exclusão, né? A gente conhece que o Active Protection ele consegue ele na verdade ele vai bloquear qualquer tipo de criptografia que tiver aí no teu ambiente, então a gente tem que ter uma whitelist e isso não mudou. Tá? Então você consegue colocar processos confiáveis que você dá um bypass neles, vão ser gerenciados. Tá? Filtro de URL aqui, ele vai gerenciar basicamente o HTTP e HTTPS, tá? Então você consegue bloquear isso de antemão uma whitelist ou até mesmo uma blacklist, então, bloqueia ou habilita, tá? E você consegue também hoje fazer análise da URL se ela é maliciosa ou não, tá? Então, se a Acronis identificar que tem um processo malicioso em algum download automático, ou talvez algum script de JavaScript lá, tentando instalar alguma coisa, ou até mesmo colocar algum sniffer na sua máquina, etc. Isso é identificado através do URL filtering. Então, isso é bacana porque você consegue prever os ataques maliciosos, tá? Então, se você tiver algum website, tiver algum hacker lá tentando acessar a máquina do cliente, você tem esse nível a mais de proteção para oferecer, tá? Então, você vai garantir duas coisas, que é o compliance do cliente, né? Que você vai garantir que o usuário final não tenha acesso a sites indevidos, então você consegue bloquear isso e você aumenta a produtividade do cliente final e do cliente, tá? A outra feature de Windows Defender já está integrada direto na console também, tá? O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai fazer o scan, né? Você coloca o agendamento para quando ele vai fazer o scan, né? E ele vai coletar todos os dados do Windows Defender. Então, ele vai fazer ali uma integração direta, né, do Windows Defender, e se o cliente tiver o Security Essentials, né, ele vai mostrar tudo isso através da console.
Então você tem algumas ações aqui na demo, eu vou mostrar para vocês. Algumas ações, por exemplo, se você tiver algum tipo de alerta, você consegue mandar o arquivo para quarentena, etc. Né, você habilita o Real Time Protection ou não, tá? Etc. Tá? Então isso aqui é mais Windows mesmo, integração. E você gerencia isso através da console, tá? Então você tem o seu parque de máquinas, você geralmente, o cliente tem que gerenciar isso servidor por servidor também, né? Então você consegue hoje centralizar isso através da sua console e gerenciar tudo isso através do seu único painel. Então facilita muito a vida de quem está administrando o ambiente, tá? Disk Health. A gente tem agora que você, no Cyber Protection, a parte de gerenciamento da saúde mesmo, a nível de disco, tá? Então você consegue checar a integridade dele para ver se houve falha no disco, né? A gente sabe que quando tem disco HDs nos ambientes, ele sempre tem um MTBA, né? Que é o Mean Time Between Failure, né? Que é o tempo que ele vai gerar algum tipo de alerta. Então, quando o disco vai falhar, ele tem uma expectativa de vida, né? E ele começa a apresentar o quê? Alarmes. Ele começa a falhar, começa a fazer um barulho, começa a ticar alguma coisa. Então, a gente consegue monitorar a saúde do disco em si. Tá? Para falar, olha, esse disco aqui provavelmente ele vai queimar, a probabilidade dele de queimar é de 70%. Tá, de ouvir algum tipo de falha. Então a gente consegue mapear isso, tá? Então no agente tem um machine learning que ele consegue aí prever das nossas estimativas 98,5% de assertividade nessas predições. Tá? Então isso é muito interessante, né? Porque você consegue já deixar aí meio que programado uma troca de disco, né? Talvez uma mudança, uma parada de ambiente, e você consegue checar o que está acontecendo. Às vezes um backup não está indo, quando você vai ver o disco está queimado da máquina. Então isso é uma informação a mais para o nível de troubleshooting, tá? Então você tem essa granularidade de chegar a nível de disco e ver qual que é a saúde dos discos. Tá? Então, ele é separado assim dessa maneira mesmo, tá? Então, você vai ter os blocos de disco lá, por alerta, então vai estar, esse daqui está 100%, esse daqui tá meia vida, e esse daqui, por exemplo, tá com o pé na cova, tá? Então, é isso que que vocês têm acesso lá no reporte, né, de gerenciamento de saúde do disco. Tá? O reporte, a gente já tem um reporte flexibilizado, então ele está englobando toda a parte de Cyber Protection. Quando eu falo de gerenciamento de hardware, tá? Então a saúde de disco, de SSD, etc. Controle de alertas, tudo isso já está englobado na versão 9.0, já está disponível para vocês, tá? Atualizações de updates que não foram aplicados, então você tem tudo isso. Tá? Eu vou mostrar aqui na demonstração. Mas a princípio é relatório de todas essas features que nós falamos, tá? Então, análise de vulnerabilidade, assessment patch de gerenciamento, devices protegidos, alertas desses ameaças, reporte de quarentena, arquivos infectados, etc. Identificação de malware, etc. Tudo isso você consegue aqui na nova ferramenta de monitoramento e reporte. Novamente, não mudou muita coisa aqui no ponto de você conseguir fazer o export disso, tá? O download. Então, o procedimento é o mesmo para quem vem da 9, da 8, então para vocês vai ser muito mais tranquilo, né? Então, vocês vão ver só a carinha que mudou algumas coisas. Foram acrescentadas muitas outras, mas o processo de download, de gerenciamento é o mesmo. Então, você consegue adicionar o widget, mudar e customizar isso daqui da maneira que você quiser visualizar. Tá? Então, isso é bem tranquilo para vocês. A parte de remote desktop, então agora a gente tem dois modos, né, de conectar nessa máquina. Tá? Então, você pode usar um RDP client, tá? E você também pode usar aí baseado em HTML5 direto da agente. Tá? Então, aqui tem algumas opções. Tá? Ele vai usar basicamente a porta 443 para fazer isso. E funciona muito bem. Eu testei as duas, a RDP e o HTML5. Funciona muito bem, bem tranquilo, super rápido também. Não tive problema de performance aqui.
Então, a ideia é que você consiga ter todas as ferramentas possíveis. Então, com o Cyber Protect, você vai ter acesso a todos esses patches de gerenciamento, você vai ter tudo isso, assessment de vulnerabilidade, disk health, etc. Tá? E você consegue também adentrar dentro da máquina e fazer esses troubleshoots diretamente. Tá? O que vai mudar na parte de para você oferecer isso, tá? Então a gente tem um upselling muito maior agora, tá? Que você pode oferecer para os seus clientes pacotes, né? A gente sabe que a gente fazia isso, a gente já faz isso hoje. Eu posso vender somente Active Protection, Backup, um Disaster Recovery ou Notary, tá? Então hoje a gente tem um upsell maior, tá? Então a gente tem, por exemplo, Anti-Malware Protection, então pode ser isso como vendido como uma solução de antivírus já integrado, tá? O URL Filtering, tá? Integração com o Windows Defender, a patch de gerenciamento, né? O Data Protection Map, então são níveis que você consegue habilitar para o cliente, tá? Tudo isso, então são os pacotes que você vende para ele, você oferece, então o Active Protection vai englobar tudo isso e o Vulnerability Assessment também, e você oferece isso como um serviço. Então, funciona muito bem e vocês conseguem vender mais. Tá? Esse Wizard, acredito que quem já teve acesso a console hoje aí já viu, né, que tem algumas coisas que já mudaram na console. Tá? Então, ele tá com uma carinha um pouquinho mais diferente. Tá? Então, ele mudou o Wizard de algumas coisas. O console mudou também, alguns botões, mudou bastante coisa. Então, acessem lá a versão nova, vocês vão ficar por dentro disso também. Teve alguma mudança, tá, na parte de branding, tá? Então, aqui você consegue ter níveis de brands diferentes. Então, tem uma versão, a gente estava usando a versão 1 e a 2, tá? E agora a gente está na versão 9.0, o que estava de funcionalidade pendente aí de atualização, então a gente atualizou. Então, se você tiver uma brand, você consegue ter outra brand abaixo. Tá? Então, tem essas novas versões aqui das APIs de gerenciamento de conta. Pessoal, tranquilo até aqui. Deixa eu ver, tem bastante pergunta. Deixa eu tentar responder aqui as perguntas, que tem bastante coisa. Pessoal, a solução de anti-malware da Acronis é proprietário, tá? Não tem, por exemplo, uns Kaspersky lá, nada do tipo. É proprietário da Acronis mesmo. Felipe perguntou se a gente pode ofertar isso como antivírus para os clientes. Sim, tá? O discurso da Acronis para a gente é que você pode ofertar isso como uma oferta de antivírus para o teu cliente, tá? Beleza, pessoal, vou continuando aqui. Anti-malware, tá, pessoal? A gente vai descrever um pouco melhor aqui o que a gente tem de integração, tá? Na parte de anti-malware. A parte de proteção é uma única licença, tá? É uma única interface. Você gerencia isso através de uma única console, tá? Uma única informação compartilhada para proteger todos os ambientes e um único destino, tá? Agora já tem disponível nessa versão de Cyber Protection o CDP, tá? Isso a gente não tinha, agora a gente tem disponível o CDP, que ele faz muito sentido quando a gente tem ambientes que a gente quer mitigar o RPO, tá, né, próximo de zero. Então, quando a gente habilita o CDP, cada alteração do ambiente ela vai ser mapeada e gravada. Tá? Então, você consegue voltar aí a segundos antes do tempo. Tá? Então, isso funciona muito bem quando você tem aplicações críticas, tá? E ambientes Windows aí. Então, a gente já tem CDP, que é o Continuous Data Protection, habilitado quando a gente fala de proteção. Beleza? O Safe Recovery, pessoal, isso é uma feature que eu tenho um próximo slide que eu quero descrever essa feature aqui, tá? Que é o Safe Recovery. Como que funciona? Hoje a gente consegue, por exemplo, um cara pegou um malware, um vírus no ambiente, tá?
ele armazenou isso, fez o backup. A gente sabe que esse backup ele não era validado, né? Então, se ele tivesse com malware e fizesse uma recuperação daquele backup, e se esse backup tivesse corrompido, a gente sabe que aconteceu o quê? Novamente, ele ia ser infectado com um vírus, né? Agora não, tá? A gente pode criar um nível de proteção a mais, tá? Então, além dessa proteção a nível do sistema operacional, onde o agente já vai estar trabalhando lá com a Cyber Protection, se ele armazenar, se passou por todo esse crivo, tá? Ele armazenou isso, a gente consegue identificar isso, analisar o backup para ver se o backup está corrompido ou não. Tá? Então essa é a ideia do Safe Recovery, que é para você vai garantir que o backup dele não está infectado. E se tiver infectado, a gente consegue fazer a exclusão desses arquivos. Então, a gente faz um plano separado, tá? É um plano específico para isso, que é onde você configura, tá? E ele vai fazer análise dos backups. Então, a nível do backup, você vai estar protegido. Então, você vai saber, que se eu fizer a recuperação desse point time aqui, ele está infectado. Tá? Então, eu posso fazer essa análise, excluir esses arquivos lá dentro do meu backup, tá? E fazer a recuperação, que vai garantir que você tenha uma recuperação sadia. Tá? Então, isso é muito bacana, vai economizar muito tempo de vocês, né, do teu cliente principalmente, porque a gente sabe que se eu fazer uma recuperação de uma máquina inteira, ela estiver corrompida, de algum arquivo que estiver corrompido, eu vou ter que refazer o trabalho, né, e retrabalho leva muito tempo, tá? Então você consegue fazer essa análise preditiva e conseguir fazer a recuperação mais rápida do ambiente, tá? Então isso é muito bacana, uma feature que faz toda a diferença. Então esse anti-malware, você faz isso, você configura um plano para isso agora, tá? Então você faz a detecção desses backups justamente na cloud da Acronis, tá? E isso, a ideia é que você garanta, né, a integridade dos teus backups e você tem que configurar isso separadamente, tá? Eu vou mostrar aqui na console para ficar mais claro, tá? Onde você configura cada ponto deles. O Smart Protection, pessoal, é uma outra proteção que tem habilitada no Cyber Protection, tá? Que está vindo aí em breve também. Qual que é a ideia, né? Hoje a gente tem alguns centros de operações espalhados, tá? Globalmente. Esse centro de operações, eles ficam basicamente monitorando todo tipo de ameaça, tá? A Acronis agora ela é considerada uma empresa de cibersegurança, tá? Então a gente tem centros operacionais de segurança, tá? Gerenciando todos os nossos clientes a nível global. Tá? Então, todas as atualizações são eles que fazem, a análise de assessment, de patch de atualizações, a gente é baseado aí com parcerias com os grandes vendors, né? Então a gente está sempre, a ideia é estar sempre atualizado e passar isso para os nossos parceiros e clientes. Tá? Então, a ideia aqui do Smart Protection Plan é para você ter sempre esse plano de gerenciamento de patches, né, de atualizações, gerenciamento, de análise de vulnerabilidades no teu ambiente e fazer isso customizado. Tá? Então, você pode se prevenir, né, você deixa isso programado, tá, para fazer, e você habilita esse patch e atualiza ele. Então, é muito simples, a ideia é você configurar o teu ambiente para ele já ficar configurado e funcionando. Tá? Então, a partir do momento que você habilita isso lá na console, ele vai ficar checando isso para você. E a gente tem o CPD, o Cyber Protection Operation Center, né, que ele fica monitorando tudo isso, todos os nossos parceiros a nível global. Então, aqui, como eu mencionei nos slides anteriores, a gente tem um fail-safe patching, que esse cara faz, né? Ele vai garantir que você faça uma atualização no teu ambiente, tá? A funcionalidade é basicamente isso, que ela não corrompa a atualização. Então, se você, por exemplo, fizer uma atualização de patch e esse patch ele vier a causar alguma disrupção no teu ambiente, você consegue voltar, tá? Então, você tem um ponto de recuperação antes disso. Tá bom? Então a ideia é você fazer a atualização de patch de maneira segura, tá? E a gente tem essa opção disponível.
Outra feature, isso daqui eu não testei ainda, tá? Essa feature, ela habilita você fazer uma análise forense do backup, tá? Então, ele pode coletar ali opções como dump de memória, então aquele dump gigante de arquivo de memória. Ele pode coletar também informações de kernel e snapshot de processos que estão sendo executados, tá? Então, você teria a nível forense para fazer algum tipo de investigação, para ver aí como que está a saúde, para ver quais os processos, né, você está sendo executado naquela máquina, se tem alguma intrusão ou não. Então você tem uma ferramenta forense já disponível, se você precisa fazer uma análise mais profunda, tá? Então você habilita isso ali nas opções de backup e você consegue fazer a coleta desses dados, tá? O Data Protection Map, como eu mencionei, ele vai trazer aí para vocês a saúde, né, dos discos a nível de hardware mesmo, para ver o que está acontecendo, se tem ali algum disco que está com problema, tá? Então, o Data Protection Map ele vai te trazer basicamente uma lista, né, um número do que você tem protegido, que você tem desprotegido, de como que está a saúde do teu ambiente protegido. Então é mais um gráfico ali onde você consegue saber exatamente qual grupo eu preciso ter uma atenção maior, tá? Então se tiver verdinho geralmente é que está ok, né? E se tiver vermelho ali é que está com algum tipo de problema. Então você consegue mitigar esse tipo de execução aí de análise no ambiente, tá? Beleza, acho que basicamente isso aqui. Global e Whitelist, tá? Isso daqui é basicamente como você coloca arquivos, processos dentro da whitelist da Acronis. Então esse processo ele pode ser, por exemplo, se tiver algum software dentro do meu sistema operacional que ele for barrado pela Acronis, isso pode acontecer, tá? Por exemplo, um arquivo que pode ser considerado como um ransomware ou até mesmo como um malware. Tá? Então a Acronis vai colocar esse arquivo em quarentena, vai bloquear esse arquivo e quando você vai ver é uma aplicação sua. Então você consegue ter uma whitelist, tá? A nível de todas as suas máquinas. Então você coloca por exemplo, um antivírus que você tiver, um Kaspersky, um AVG, então você coloca esse antivírus na whitelist e ele não vai ser bloqueado, tá? Então, basicamente é isso. Essa ideia de você ter uma lista de confiável ou não, né? Para você não ter nenhum tipo de bloqueio no teu ambiente. Então, para isso que funciona essa whitelist. Beleza? Falando agora sobre algumas mudanças de licenciamento na 9.0. Tá? Então, na 8.0, o que a gente tinha? Versão Standard Edition, Advanced Edition e a versão Disaster Recovery com os outros serviços. Tá? O que a gente vai ter agora na versão 9.0 é que a gente vai ter o Cyber Protect Cloud, tá? Vai ter um outro item lá com as 3 versões. Tá? Então você vai ver dessa seguinte maneira, tá? Você vai ver o Cyber Protection, Cyber Backup, etc. E vai ver o Cyber Protect com as 3 opções também. Tá? Vai ter a versão Standard, versão Advanced e a versão Disaster Recovery Edition. Tá? Aqui eu tenho o que vai ter de diferente. Tá? Então eu tenho a versão Cyber Backup Cloud, que ela vai ter essas features, tá? A versão Standard, Advanced e Disaster Recovery, onde aqui, por exemplo, Patch Management, eu só vou ter aqui em Cyber Protect, tá? Auto Discovery a gente vai ter aqui na parte de Disaster Recovery, Cyber Cloud, né? Análise de vulnerabilidade já tenho aqui nas 3 opções. E da Advanced eu tenho o Auto Discovery e a instalação remota do agente apenas na Advanced e na Disaster Recovery. No Cyber Protect já tenho aqui todas essas features que nós falamos durante a apresentação, gerenciamento de patch, anti-malware, URL filtering, CDP, remote desktop, etc. Na versão Standard, Advanced e Disaster Recovery. E instalação de agente com Auto Discovery eu tenho da Advanced para frente. Tá? Então essa é a tabelinha aí de novas features e aonde está habilitada. Tá? Não vou entrar aqui. Então vamos direto para a console para a gente dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui.
Perfeito. Pessoal, todo mundo está vendo a tela aí? Manda um ok no chat, por favor. Show, perfeito. Legal, vou continuar aqui. Então, pessoal, essa é a console, tá? Do CyberCloud. Então, para vocês que já estão acostumados com essa console, vocês vão ver que tem algumas coisas diferentes aqui, tá? O painel, vocês vão ver que aqui já está bem diferente o painel, então eu consigo ter uma visualização a nível de Cyber Protection dos widgets, tá? Então, assim, sem novidades, né? Aqui a gente consegue customizar essa visualização, mas ele vai trazer umas informações relacionadas ao ambiente de Cyber Protection, claro. Então, proteção anti-malware, análise de descobertas, né, de vulnerabilidade, tá na parte de alertas. Então, aqui eu tenho um alerta que eu instalei, acabei de instalar uma máquina aqui, tá? Então, eu tenho um antivírus lá, então ele está conflitando com o antivírus local da máquina. Então, aqui por exemplo, um backup bem sucedido, mal sucedido, alertas críticos, mal detectado, tudo isso vai aparecer em alertas, isso daqui é tranquilo para vocês. Quero aqui em feed de ameaças. Então aqui feed de ameaças, beleza. Então você vai ter o que é o CFeed, tá? Então você, por exemplo, ó, tem um novo aqui, COVID-19, então você consegue clicar nele, tá? Você vai ter o nível dele, você pode clicar em mais detalhes, você consegue saber o que é, tá? Esse novo malware. Então você consegue dar uma pesquisada também, tal, etc. E o que você pode fazer também é corrigir ele. Então você vai clicar em corrigir esse patch. Tá? Ele vai estar habilitado às máquinas, né? Você pode clicar em gerenciar e selecionar as máquinas que você quer aplicar esses patches. Seleciono elas. Tá? Proteção anti-malware. E coloco em iniciar correção. Eu posso vir aqui automaticamente em atividade. E ele vai mostrar aqui o status das atividades. Tá? E assim, em diante eu consigo fazer isso para os outros pets também. Tá? Esse daqui também eu não tinha aplicado e você consegue ir lá e aplicar para as máquinas que você tem configurado, etc. E iniciar a correção. E também checar a atividade dela. Tá? Então você vai ver que ele vai criar uma série de atividades, porque tem algumas máquinas lá, né? Então vai ser uma para cada um. Então você vai ver, conseguir ter a granularidade de enxergar o que está sendo executado no seu ambiente. Clicando em dispositivos, tal, você pode clicar aqui em uma máquina. Você vai ver que eu tenho aqui, não tem mais backup, né, o plano, então agora é proteger, mudou um pouquinho a carinha. Acho que você já, alguns aí eu vi até no grupo hoje de manhã, que o pessoal já deu uma perdida ali, mudou bastante coisa. Tá? Então aqui a gente tem a opção do backup em si, tá? Onde a gente configura o que eu vou fazer, né? O que eu quero backupear, o agendamento, etc. E a retenção. Tá? Aqui embaixo, proteção anti-malware, está tudo integrado, o antivírus, né? Autoproteção, o Active Protection, anti-malware, quarentena, lista de exclusões, tudo isso aqui onde eu configuro. Tá? Você pode clicar em executar também, etc. A parte de gerenciamento de URL, é aqui que você habilita também. A avaliação de vulnerabilidades, né, para ver se a máquina tem alguma brecha lá do sistema operacional. É aqui que você faz. Gerenciamento de patches também, tá? Então você configura isso tudo no plano, tá? Então vamos criar um plano novo aqui. Só para a gente ver como que funciona. Então você tem a opção de máquina inteira, discos e volumes, arquivos ou pastas, estado do sistema, tá? Você consegue habilitar o CDP. Agora você seleciona quais vão ser ali os aplicativos, né, que você queira que tenha o CDP, né, para você garantir ali aqueles arquivos que estão abertos. Então o cara faz a atualização, você consegue ter o CDP daquilo. De arquivos ou pastas você seleciona também ou adiciona, tá? Essa é a ideia.
onde eu vou fazer agendamento tranquilo para vocês, criptografia também, backup de aplicativo você habilita aqui, então isso daqui tá basicamente igual à versão 8.0, tá? Então vou deixar o padrão aqui. Proteção anti-malware, você vai configurar isso, tá? Beleza. Ele vai mostrar que está conflito porque já tem alguma coisa aqui, não tem problema. Aqui nada mudou, pessoal. Vocês vão ver que ele tem as mesmas opções do Active Protection que da outra. Então, vai notificar, interromper o processo ou reverter usando o cache, tá? Isso não mudou. Os mecanismos de comportamento, você pode interromper o processo, tá? Você pode gerar um alerta, tá? Então, aqui é especificamente contra malware. Então, eu recomendo sempre colocar em quarentena, né? Que você vai notificar, bloquear e colocar ele em quarentena também. Proteção da rede, né? Então, se tiver um NAS lá disponível no sistema operacional ou registrado, você consegue proteger esse ambiente. Do lado do servidor, tá? Então, você habilitando essa opção, você vai colocar conexões confiáveis, tá? Então, por exemplo, se tem uma pasta confiável, uma pasta de rede que utiliza algum tipo de criptografia, algum tipo de arquivo que possa ser bloqueado pelo sistema de anti-malware, você consegue colocar ele em conexões confiáveis. Então, você adiciona aqui o IP da máquina, né, o nome do usuário, e ele vai colocar isso como confiável lá para você. O que mais? Proteção em tempo real, tá? Então, tem algumas ações, você pode bloquear ou notificar, que isso é Real Time Protection, tá? Você pode colocar isso em execução, ele vai fazer uma análise do ambiente anti-malware somente no período de execução, então vai ser aquela janela de execução que você especificar. Eu recomendaria colocar em tempo real, etc. O agendamento da quarentena é quando você vai jogar esses arquivos para a quarentena, tá? Então aqui você faz isso, você programa, tá? Então aqui está diário todos os dias a 1h da tarde, perfeito? Exclusões, como mencionei, as exclusões são arquivos que são confiáveis, né? Que você pode dar o bypass. Filtro de URL aqui é bem tranquilo, também a configuração, você habilita, aí tem as ações que você pode configurar, você pode bloquear simplesmente a página ou pergunta para o usuário, né, falar, você quer realmente bloquear isso, tá? Então, se ele identificar, por exemplo, acessou alguma coisa suspeita, né, um script lá de JavaScript numa URLX, então automaticamente ele vai falar, você tem certeza que você quer acessar isso, né? Ou você pode bloquear direto, tá? A integração com o Windows Defender, tá? Então você especifica quando que vai ser a verificação, tá? Então você pode selecionar aqui. Selecionar também, por exemplo, o limite de CPU, né, para a utilização desse recurso, porque a gente sabe que isso toma CPU para fazer na execução. Então ele faz uma verificação completa, você pode fazer verificações rápidas, né, que é mais simples. Proteção em tempo real ativado, né, etc. Se tiver o Security Essentials da Microsoft, aqui que você habilita isso também, tá? E você configura os agendamentos. Avaliação de vulnerabilidade, para ver se a máquina tem alguma brecha aberta, tá? Então você coloca aqui quais são os produtos, né? Microsoft, produtos de terceiro, etc. E quando que ele vai ser executado também. Vejam que eu posso executar isso daqui em diferentes time frames. Então, beleza, eu não quero executar tudo a 1h45, quero executar primeiro o backup à meia-noite, depois essas análises, eu quero colocar elas para ser executado durante o dia. Então, assim, você consegue, dentro do plano, ter essa flexibilidade de cada item que você está configurando de Cyber Protection, você configura cada item em cada horário, por exemplo, para não, talvez não onerar ao sistema de proteção do cliente, de produção, etc. Tá? Gerenciamento de pets aqui você habilita também, tá? Aí a mesma coisa, tá? Ele vai te mostrar qual que é o tipo de atualização que você quer atualizar. Então, pode ser somente críticos, né? Ou pode ser de produtos específicos, que aí você vai lá e seleciona qual que é o tipo de produto. Então por exemplo, eu quero só de AD, tá? Então, deixa tudo habilitado ali e pronto.
Tá? Então essa é uma máquina D, eu quero simplesmente monitorar esse tipo de atualização de patch dessa máquina. Tá? Então é aqui que você configura isso. Mapa de proteção de dados, né? Aqui é a mesma coisa, você seleciona quais vão ser as extensões que você quer garantir a integridade delas, tá? De alguma regra aqui, etc. E você habilita ela e pronto. Aqui está dando algumas incompatibilidades porque é um ambiente que eu já tenho um plano criado, tá? Mas é basicamente assim que a gente cria um plano de backup. Você pode também navegar aqui direto em planos. Isso está tá basicamente a mesma coisa do que a versão do 8.0. Então você consegue adicionar as máquinas aqui. Né? Se você adicionou as máquinas, você consegue gerenciar os dispositivos e colocar aqui dentro novas máquinas. Então você vai clicar em adicionar, vai ter lá a máquina e você adiciona. O processo é bem simples. E a partir do momento que você aplicou, aí o processo é o mesmo da 8.0. Tá? Então isso não mudou. Beleza, o que mais aqui? Ainda aqui nessa parte, recuperação, conexão via HTML5, tá? Eu vou selecionar essa máquina aqui para a gente fazer essa conexão. Então você vai clicar nela via HTML5 aqui. Você vai clicar em permitir. Ele vai abrir a console. Ele vai pedir o seu usuário e senha. Freguês aqui, me passou minha conta. Que beleza, hein? Fui desconectado. Só um minutinho aqui, vou conectar lá de novo. Então, todos os dispositivos. Quero essa máquina aqui. Então, conectar via client HTML5. Aí ele vai pedir o logon da máquina, tá? Daí a gente especifica ali as credenciais. Ele já faz o login na máquina. E voilá, a gente tem acesso ao ambiente do cliente. Tá? Então a gente pode acessar todo o ambiente, etc. Tá? Pode enviar Ctrl+Alt+Del, etc. para fazer o gerenciamento. Vou fechar aqui. Atualização de patch, então você pode clicar aqui em patch diretamente da máquina. Aqui não tem nenhum patch disponível ainda. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Vamos executar a avaliação de vulnerabilidade e também gerenciamento de patches. Vamos ver se tem alguma coisa lá disponível para essa máquina. E também proteção de dados. Então, enquanto isso daqui vai rodando, né, a gente vai continuar aqui na nossa avaliação. Então, aqui em planos, pessoal, por exemplo, aqui em planos vai ser o que está relacionado ao meu ambiente de devices. Tá? Então, vou ter esses planos específicos para os devices. Se eu tiver planos para backup de aplicativos, então é um plano separado agora. Tá? Então, se eu tiver caixas de correio, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Gmail, site, etc. Tudo isso eu configuro aqui, tá? Então especificamente outro plano de backup, tá? Verificação do backup também é aquele processo que a gente valida se tem, por exemplo, um malware dentro do próprio backup ou não. Tá? É aqui onde eu configuro isso. Tá? Então eu especifico o armazenamento, quais são os backups que eu quero que sejam analisados, então vou selecionar aqui qual vão ser os backups, então eu quero selecionar esses 3 caras para ver se eles estão corrompidos ou não, se tem alguma coisa lá. Qual que vai ser a análise, né? E clico em criar. Ele vai seguir o agendamento automático,
tá? Então, automaticamente ele vai começar a já ver se tem alguma ameaça dentro do próprio backup ou não, e ele vai analisar todos os checkpoints, tá? Ele vai analisar tudo que tiver lá armazenado na hierarquia de backup, ele vai fazer análise, tá? Continuando aqui, recuperação de desastre aqui não tem novidade, tá? Eu não tenho nada configurado aqui também. Vamos lá, proteção contra malware. Se for identificado dentro da máquina algum malware, algum cryptomine, algum arquivo infectado com esse tipo de ameaça, ele vai aparecer aqui, tá? Então você vai ver que você vai ter a lista, o acesso a eles, tá? Aí você vai conseguir, além de ter aqui em planos, né, essa verificação do backup, tá? Que ele vai ter aquela tratativa mesmo com backup lá, digamos, offline, né? Eu vou ter aqui anti-malware a lista de arquivos que estão em quarentena, que eu posso tomar algumas ações, por exemplo, excluir ele, ou até mesmo liberar esse arquivo aqui na lista de permissões. Tá? Então eu consigo colocar essas permissões para liberar ou não. Gerenciamento de software, tá? Então não tem nenhum novo patch de atualização, então você pode vir aqui em configurações e especificar quando, né, que você vai ter isso aqui disponível, qual que vai ser o nível de aprovação, então eu já configurei isso automaticamente, tá? Essa atualização de patch. Aceitar os termos de contrato, aquele contrato que ninguém lê, tá? Então eu deixo isso aplicado. E essas listas que ficarem aqui, elas vão ficar disponíveis aqui nessa configuração por 7 dias, mas pode deixar por mais tempo, por 30, por exemplo, para você fazer isso mensalmente ou diariamente também, tá? Vulnerabilidades aqui, se tiver alguma vulnerabilidade, vai aparecer a lista, tá? Como aqui eu estou fazendo a análise, ainda não apareceu nenhuma, tá? Esse sistema ele está já atualizado, que eu atualizei ele, mas apareceria aqui a lista de vulnerabilidades do teu ambiente. Tá? Armazenamento de backup aqui não tem novidade, pessoal, é a mesma coisa, então você consegue navegar aqui dentro do teu ambiente por máquina, para fazer recuperação igual, tá? Você consegue ver os backups, etc. E a parte de relatórios. Tá? Relatórios, a gente tem relatórios já pré-configurados, da mesma maneira que a gente tem na 8.0. A gente tem na nova versão do CyberProtect. E você também pode adicionar um relatório específico. Tá? Então, se eu quero um relatório simplesmente de ameaças, de vulnerabilidades existentes, resumo de gerenciamento dos patches, né? Onde ele vai te mostrar o que está instalado, o que não está instalado na máquina, máquinas de descobertas. Então, se você fizer, por exemplo, um auto-discover na rede, identificar que tem 20 máquinas lá, você consegue fazer um relatório das máquinas e falar, vou instalar o agente nessas máquinas, etc. Tá? Detalhes da verificação do backup, tá? etc. Tudo isso você consegue ter através de relatórios. Tá? Beleza, aqui a parte de proteção do ambiente. Então, as atualizações mesmo do componente, tá? Você consegue setar o agendamento de atualizações dos componentes. Então, estou falando de anti-malware, de vulnerabilidade, gerenciamento de patches, tudo isso tem um horário, você pode fazer. Então, coloquei aqui todas as horas, tá? A cada 50 minutos eu vou ter uma atualização. Tá? Mas eu posso, por exemplo, colocar aqui diário, que você coloca isso para ser executado às 13 horas, tá? Todos os dias. Tá? Aqui é a mesma coisa, etc. A conexão remota, também você habilita ou desabilita isso, tá? Basicamente é um checkbox, é um botão, onde você habilita ou desabilita a conexão remota às máquinas dos clientes. Agentes é a mesma coisa, da versão 8.0. E as configurações do sistema, tá? Então a gente vai ver que eu tenho um CBT que eu habilito ele, né? O Change Block Tracking. Aqui nas configurações default, né? Do meu ambiente. O agendamento, a parte de alertas. Isso aqui tá bem, que o pessoal está bem familiarizado com isso já também. Tá? Comando pré-post, né? Tudo isso eu tenho aqui também. VSS, validação de backup, né? Que você vai fazer a validação de todos os backups lá, não só do último, né? De tudo, etc. Basicamente isso. Deixa eu ver se a gente teve um feed de ameaça aqui na máquina. Ó, acabamos de receber aqui um malware, uma atualização recomendada. Então, o que eu posso fazer aqui?
é aplicar a correção para essas máquinas, tá? Então, já iniciou a correção para elas, show de bola. Vou aqui atividade, só para ver se finalizou ou não. Tá demorando um pouquinho aqui. Descoberta de dados, instalação de software. Ele vai fazer essa análise, leva um tempinho mesmo, tá? Porque ele tem que fazer análise para ver o que está lá instalado ou não. Então, aqui você também, continua a mesma coisa, sem novidades aqui, pessoal. Você consegue ter acesso a tudo que está acontecendo de atividades, tudo que você startou. Você pode ver que pode iniciar todas de uma só vez. Então, ele vai fazer tudo em paralelo, tá? Não é uma por uma. Basicamente isso. Aqui, acredito, vai demorar um pouquinho mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas agora. Acho que deve ter milhares de perguntas aqui sobre isso. Vou começar da última. Pessoal, sobre valores, eu vou deixar aqui com o Rafa, tá? Eu peço que vocês procurem o Rafael para saber sobre isso de programas aí de valores, preços, essas coisas. Eu vou deixar isso para talvez um outro webinar ou deixar isso aqui offline para a gente bater um papo direto com o nosso distribuidor, tá? Conseguimos explicar para o usuário? Sim, tá? Isso daqui é a visualização do usuário, tá? Então, esse HTML5 aqui, é a visualização do usuário final do teu cliente. Tá? Você também teria acesso se ele habilitar para você ter acesso no ambiente dele. Tá? A única coisa que você não conseguiria cadastrar aqui, né, a mesma coisa da 8.0, é, por exemplo, cadastrar uma nova máquina usando a tua conta, mas o gerenciamento você pode fazer através da HTML5. Eu vi que teve uma pergunta aqui das funcionalidades do César. Acredito que eu respondi essa pergunta lá no slide da tabela, né, que ele mostra a tabela do que tem em cada versão. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, tá? Então vocês vão ter acesso a isso também. E na medida do possível, vou sempre atualizando vocês aí no grupo e nos próximos webinars sobre as novidades sobre isso. Eu acredito que eu consegui responder todas as perguntas aqui. Beleza, pessoal, acho que é isso. Deixa eu ver só o chat, se tem mais alguma coisa. Perfeito. Pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acredito que todos aqui estão lá no grupo, né? Fiquem à vontade para mandar as perguntas lá no grupo. Tem meu e-mail também, os meus contatos, do Rafael também. Então, vocês fiquem à vontade. Mais uma vez, desculpem aí pelo excedi 14 minutos, né, do nosso webinar, mas foi muito produtivo, acredito. Eu aguardo vocês nos próximos webinars, tá? Eu sei que deve ter bastante perguntas ainda sobre isso, bastante questões, e eu fico à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode falar comigo direto. Eu estou aqui para ajudar vocês, beleza? Pessoal, obrigado. Logo, logo vai sair todas essas features aí nas próximas versões. Então, nos próximos dias, pode ter certeza que vai estar tudo isso disponível para vocês aí. Obrigado por mais um webinar e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e stay safe.